Marcos, vamos concluir de Marcos 14 a 16. Evangelho de Marcos, você vai deixar aberto aí. Hoje nós vamos tratar dos 3 capítulos. Não tem como ler os 3 capítulos, mas nós vamos destacar de forma expositiva, mas narrando o evento da crucificação, da ressurreição, da ascensão. Tá bom? Amém? Eu vou fazer uma leitura inicial que está no capítulo 14, na instituição da ceia, enquanto comiam, ele está se referindo à Páscoa, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. No capítulo 16, o capítulo 15, o texto vai destacar a crucificação de Jesus Cristo. No capítulo 16, o texto vai destacar da ressurreição do nosso Senhor. Passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, e Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E quando chegaram lá, ele havia ressuscitado. Versículo 5 diz que elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Depois o Senhor marca o encontro com os discípulos, no versículo 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados. Que o Senhor Jesus Cristo, nessa noite, possa nos encharcar do seu evangelho, pela pregação da palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Bom, nós temos do capítulo 14 ao capítulo 16, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14, nós temos aqui o Senhor Jesus, o Jesus que se fez carne, o soberano, que se desfez da sua glória, aquele que se fez servo. A gente viu, capítulo 10, versículo 45 de Marcos, Jesus dizendo aos discípulos que estavam muito loucos pelo poder, o Senhor dizendo: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir
e dar a minha vida em resgate por muitos. Nós vimos por 3 vezes Jesus anunciando, predizendo a sua morte e ressurreição, e a reação incrédula dos discípulos. Nós vimos também Jesus efetuando curas, milagres, sinais e maravilhas, e os discípulos também não entendendo o porquê que ele estava fazendo aquilo. Vimos o evento do cego, aquele evento do cego, semana passada, nos mostrando que a cegueira espiritual de Israel era tão forte que a pior cegueira não era a cegueira física, necessariamente. Jesus ensinando através do cego, da cura do cego, que a verdadeira cegueira era a cegueira espiritual. Capítulo 14, nós temos aqui o Deus soberano. O Deus soberano que se entrega ao projeto da cruz. O Deus soberano que ensina nos capítulos anteriores a servir. E agora, no capítulo 14, ele ensina a servir até morte de cruz. Ele ensina a servir até morte de cruz. E uma servidão em obediência, tomando para si algo que não era nosso. Tomando para si uma dívida que não era dele. E logo depois, no primeiro dia da festa dos pães asmos, há a preparação da Páscoa. Então, nessa preparação para a cruz, o soberano vai se entregando ao projeto de Deus, vai se entregando ao projeto redentor, como servo. E a gente vê que no evento da Páscoa, ele institui a ceia. Diz o versículo 22, que enquanto comiam, ou seja, enquanto participavam da comida da Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou também um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tanto Lucas, no capítulo 22, versículo 19, quanto Paulo, quando institui a ceia, ele diz: olha, fazei isto em memória de mim. Quando nós participamos da ceia, quando nós participamos no batismo, essas ordenanças do batismo e da ceia são as dramatizações do Evangelho. Vai dizer isso o Mark Dever. Não só o Mark Dever vai dizer isso, a questão da dramatização do Evangelho, mas vários teólogos vão tratar das ordenanças como dramatizações do Evangelho. Aqui nós encenamos, é uma encenação visível daquilo que o Senhor Jesus fez por nós e daquilo que nós aguardamos ansiosamente. O pão e o vinho na ceia do Senhor, retratando o corpo e o sangue de Cristo, partido e derramado em favor da remissão dos nossos pecados. É uma recordação visual. Você está vendo da obra de Cristo em nosso favor. Nós acreditamos também que não é só uma recordação, também é um dos meios de graça. De modo semelhante, o batismo retrata numa encenação
quando você desce as águas, essa encenação, esse drama da encenação do batismo retrata a nossa morte espiritual para o pecado, aquilo que aconteceu antes do batismo. Então, antes do batismo, houve algo na sua vida. Você nasceu de novo. E no batismo você dramatiza isso. No batismo você faz essa encenação, mas de algo que realmente aconteceu com você. Algo que aconteceu, você se converteu. E no batismo há um drama daquilo que aconteceu com você de fato e de verdade. Algo que representa uma conversão espiritual. Pelo batismo, você se filia ao corpo de Cristo. Pelo batismo, você está declarando publicamente que você agora faz parte do povo de Deus. Pelo batismo, agora você está declarando publicamente que você agora está vivendo o mesmo projeto que o seu irmão vive. Você agora está sepultado com Cristo e aguardando a sua ressurreição. O batismo é essa representação física. Então, quando eu batizo e participo da ceia, isso é o evangelho dramatizado de coisas que aconteceram, ou seja, você se converteu, então você se identifica com o povo de Deus pelo batismo, na cena do batismo, e você agora participa da ceia, ou seja, você é de Cristo e aguarda esse Cristo, aguarda a volta de Cristo para participar por toda a eternidade desse banquete com Ele. Esse cenário é o cenário da palavra da promessa de Deus. Deus usa isso para nos mostrar a dignidade do seu evangelho. Deus usa as ordenanças como sinais e selos visíveis de que agora nós fazemos parte de uma nova aliança. Somos um novo povo, como diz lá no interior, passamos para crente. Você passou para crente, Jesus te passou para crente. Através de Jesus agora você é filiado ao Deus Trino. No capítulo 14, então, nós temos um Deus soberano que se entrega à servidão, é ungido, versículo 8, ele é ungido para a sepultura, institui a ceia, os sacerdotes e Judas começam a se preparar para matar Jesus, os discípulos falham mais uma vez. A gente viu que nos capítulos anteriores os discípulos sempre falharam, mostrando que o centro de toda a Escritura não são os personagens, mas Cristo. Os personagens, eles não são os protagonistas. O protagonista principal é o nosso Senhor, é o nosso Jesus Cristo. Os discípulos falharam em preparar essa morte de Jesus Cristo. Mas o texto diz no versículo 8, que apareceu Maria, compreendendo a grandeza desse ato, compreendendo a grandeza do ato do Jesus que iria se entregar na cruz, ela unge o Senhor para a sepultura. Capítulo 15.
nós temos aqui 3 cenas. Jesus é condenado, morto e enterrado. E aqui eu queria falar um pouco sobre a cruz do nosso Senhor. A pergunta que nós fazemos é: como nós vamos conhecer a Deus? Lutero vai tratar disso como teologia da cruz versus teologia da glória. Há uma arrogância, sempre existiu uma arrogância das pessoas de tentarem conhecer a Deus sem passar por Jesus Cristo. Conhecer a Deus em sua integralidade, conhecer a Deus em sua soberania. Sabe aquela pessoa que conhece todas as religiões, que tenta de todas as formas ter um contato direto com Deus, ou aquele tipo de crente que diz que viu a Deus, que foi no céu, ou que foi no inferno, ou aquele cara que conta que realmente ele tem uma visão gloriosa de Deus? A cruz nos ensina algo muito importante sobre como conhecer a Deus. Tentar conhecer a Deus além de Cristo é loucura. Tentar procurar a grandeza de Deus fora de Cristo vai te deixar maluco. Cristo, Deus, se fez homem, e Ele se revelou de uma forma tão simples, e as pessoas estão tentando conhecer a Deus de uma forma tão complexa. Eu vou para a beira de uma cachoeira meditar, ou eu vou ficar a noite toda no monte para tentar ter uma visão gloriosa. Eu vou criar uma circunstância porque eu quero estar frente a frente com Deus. Fuja dessa glória. Fuja disso porque Deus se revelou de uma forma muito mais simples. Deus se revelou em forma humana. É isso que o Lutero vai tratar da teologia da cruz. O Cristo crucificado, ou seja, o Deus visto de baixo. Então, a partir de Cristo, a partir da servidão do Senhor, a partir da sua caminhada de serviço aqui no Evangelho de Marcos, nós conseguimos alcançar o Deus que estava oculto. Deus se revelou. O crente verdadeiro não é aquele que percebe o Deus invisível por meio das coisas criadas, assim como muitas teologias vão ensinar. O crente verdadeiro não é aquele que tenta perceber Deus em meditações quase que extraterrestres. O crente verdadeiro não é aquele que tem um contato mega natural. Não. O crente verdadeiro é aquele que consegue discernir o Senhor através da vida, do sofrimento, da morte, de cruz e ressurreição do nosso Senhor. Ele se fez carne. O Deus que se escondeu no Filho encarnado. Como encontrar o Senhor? Será que eu vou ter que criar um plano master
Gold. Sabe quando você entra lá no... Não tem lá, você vai comprar algum produto, aí tem lá, adquira Platinum, tem uns que é Master, Gold, tem outros que são prata, bronze e ouro. Pacote prata, bronze e ouro. Para você adquirir tal coisa. Um bocado de penduricário, né? É o que a Idade Média estava fazendo. Dificultando o acesso das pessoas a Deus. E o que Lutero falou na Reforma foi, olha, o caminho para Deus é um caminho muito mais simples do que vocês estão propondo. Vocês estão propondo que a gente vá até lá. Só que a palavra do Senhor diz que Ele veio até nós. Ele veio até nós. E quando a gente entende a cruz, ou seja, o Deus se fazendo carne, servindo e morrendo por nós, a gente entende o que é o culto. Esse culto que nós estamos fazendo parte, nada mais é do que um encontro do Deus que vem ao nosso encontro. O culto é um ato pelo qual Deus, pelo sacrifício de Jesus, serve o seu povo com a palavra. E nós, depois que recebemos a bênção apostólica, dizemos, sim, Senhor, fomos servidos pela Tua palavra, fomos servidos por Jesus Cristo. Sim, Senhor, vamos servir ao Senhor no mundo. O Senhor se fez servo, está nos servindo pela palavra, e agora nós vamos servir ao Senhor e servir ao próximo. Lutero escreve uma carta, o Rentgenberg, em 1522, dizendo, olha, aconselho as pessoas afligidas a se restringirem à humanidade de Cristo, que é uma escada até o Pai, para serem consoladas. O Evangelho consola o nosso coração, porque ele trata da encarnação de um Deus todo-poderoso, mas que se identifica conosco. Um Deus todo-poderoso que carrega no seu corpo físico, a mancha do pecado que havia em nós. Não como um Deus distante, um Deus intangível, um Deus inalcançável. O soberano se fez carne. Um dia eu estava lendo um livro no aeroporto de São Paulo, e eu chorei. Estava entrando no avião, estava muito atribulado, estava vindo de São Leopoldo, onde eu faço meu curso, e estava muito cansado, coração aflito, várias responsabilidades, vários objetivos, não sei o que e tal, tinha muitos desafios. Quando eu ia chegar aqui, eu ia encontrar muitos desafios. Aí eu estava lendo um livro, no capítulo que dizia da soberania de Deus e da pessoalidade do Senhor. O poder do Evangelho mora justamente aí. Num Deus soberano que se fez pessoa, que se fez carne, que sofreu na própria pele o castigo que nos traria paz. Esse Deus é soberano, mas Ele é presente. Ele é o Emanuel. Ele é soberano, mas Ele está perto. É o Deus de longe, mas é o Deus de perto. É o Deus grandioso, mas é o Deus humilde, que lavou os pés. É o Deus magnífico, mas é o Deus simples, que se faz carne e diz, eu só vim para ser servido, eu não vim para ganhar nenhum tipo de poder aqui de Roma. Esse próprio Deus, diz Efésios 2:8, Ele coloca essa fé no nosso coração. O Deus que veio em direção a nós com perdão e graça.
A pior arrogância do homem é tentar conhecer a Deus sem passar pela humanidade de Cristo, sem passar pela cruz do nosso Senhor. Meditações transcendentais. Fechar os olhos e tentar entrar em transe para ver se tem uma visão de Deus glorioso. Olha para Jesus, você vai ver Deus. Quer conhecer a Deus? Os discípulos tinham essa coisa. Os discípulos tinham isso. Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus responde no Evangelho de João? Quem vê a mim, vê o Pai. De fato, a ideia dos discípulos eram de coisas muito esparafatosas, de um rei que viria e entraria em Jerusalém com cavalos maravilhosos. Pega lá o jumentinho. O acesso direto a Deus é impossível. Nós encontramos acesso na forma humana de Jesus. A encarnação de Jesus, o sofrimento de Cristo, são oferecidos para nos capacitar a contemplar o amor de Deus. O amor de Deus não é algo inalcançável. O amor de Deus se fez gente. Você quer ser curado dessa tentativa maluca de encontrar Deus, assim, de ter uma visão gloriosa, assim, eu acho que eu vou em tal lugar, porque lá diz que a glória de Deus desce, e eu vou ter uma visão gloriosa de Deus, aquela coisa esparafatosa de Deus. Isso é arrogância. Olha para Jesus Cristo. Olha para o Cristo crucificado. Olha para o bebê na manjedoura, que a vida culmina na cruz. E isso para a vida cristã faz toda a diferença. Porque muitas pessoas querem servir a Deus achando que a adoração é entrar num nível mais profundo e começar a flutuar no meio da igreja. Adoração é simplesmente servir. Ele nos serviu. Adorar é simplesmente servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Entregar minha vida à missão. Isso é adoração. Adoração não é um ato que você simplesmente... Isso são expressões de louvor. Mas adoração não é necessariamente um ato de expressão quando nós estamos cantando. Adoração vai muito além. Adoração é entregar a sua vida ao serviço de Cristo, sofrendo por Ele e com Ele. Então, não queira descobrir nada além do que já foi revelado. Jesus em toda a Escritura. Por enquanto não queira descobrir nada, não queira ter mais nenhum tipo de contato, porque senão daqui a pouco você vai ser abduzido pelos ETs. Desce aos pés da cruz, que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus. Capítulo 16. Jesus ressuscita. Aparece a Maria, aos discípulos, comissiona, ascende aos céus e opera por meio dos seus discípulos. O Senhor, que pagou a dívida, começa a aplicar os resultados dessa redenção a todos nós e reina para sempre através do Evangelho. Eu queria extrair 3 implicações
3 implicações desses 3 capítulos. Primeira, capítulo 14, nós aprendemos um Jesus que serviu de forma sacrificial. Você lembra de um capítulo 8, 9 e 10, que o problema dos discípulos é que eles não tinham entendido o que era o Evangelho? Jesus predisse 3 vezes o que iria acontecer no capítulo 16. Eles não entenderam. No capítulo 14, quando Jesus se entrega completamente ao projeto da cruz, ele nos ensina. E a pergunta que nós devemos fazer é: como esse sacrifício de Cristo tem feito você servir a Cristo? Como você tem retribuído esse amor que Deus em Jesus desempenhou por você? Como você tem retribuído tão grande amor? É claro que nós não temos como retribuir à altura, nunca conseguiremos, porque o que Ele fez foi muito grande. Como você tem retribuído? Olha o exemplo dessa mulher que unge o Senhor para a sepultura. Nem isso os discípulos conseguiram fazer, porque até então os discípulos não estavam enxergando um palmo que estava à sua frente. Enxergar a beleza da glória de Deus, manifestada na simplicidade do Filho encarnado. Enxergar a beleza da glória de Deus manifestado numa pessoa. Como esse amor, como esse sacrifício tem impactado o seu ministério. Ou se não tem impactado o seu ministério, eu oro nessa noite em nome de Jesus, que o amor sacrificial de Jesus Cristo te faça evangelizar. Que o amor sacrificial de Jesus Cristo te faça fazer missões. Que o amor sacrificial de Jesus Cristo te faça ser um crente regular nos cultos. Que o amor sacrificial de Jesus Cristo te faça se entregar ao projeto do ensino. Que o amor sacrificial de Jesus Cristo te faça servir sem reservas, completamente, sabendo que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entregando um restinho do seu tempo para o Senhor. Você está entregando o restinho do ano, o restinho dos seus dias. Eu digo, Senhor, por que eu não comecei já a pregar com 10 anos de idade? Talvez eu ia ser aqueles pregador mirim, né? Tipo aqueles pentecostal e tal. Isso aí, mas eu ia ter que ter uma pessoa do meu lado, né? Para me vigiar, porque uma hora ou outra eu ia querer brincar de carrinho, né? Porque eu vejo aqueles menininhos, eu acho tão bonitinho. Mas assim, eu acho que como é que eles fazem para brincar, né? Porque você vê um menininho daquele pregando, você fala, rapaz, você não consegue imaginar aquele menininho puxando um carrinho, brincando de biloca, né? Mas eu tenho hora que eu fico pensando assim, né? O fantástico mundo de Bob. Eu podia ter começado logo com 10 anos de idade. Eu não podia ter perdido nem um ano, nem um segundo, nem um minuto da minha vida com nada, com nenhum tipo de ilusão. E a consciência que eu e você temos que ter é que Ele vai cuidar da nossa missão. Simplesmente se lance. Se lance. A missão. Missão é o reconhecimento do que Ele fez por mim na cruz. Quando eu entrego a minha vida na missão, eu estou reconhecendo
do tão grande amor sacrificial. E o que eu estou fazendo é um sacrifício muito, infinitamente menor do que o que ele fez. No capítulo 15, da condenação, morte e cruz, nós extraímos algumas lições também. Nós temos que lamentar pelo nosso pecado. Vou repetir, não podemos baratear aquilo que custou tão caro para ele. Eu gosto muito do Bonhoeffer. Como eu gosto da história do Dietrich Bonhoeffer, da graça barata. Você baratear aquilo que custou o sangue de Jesus. Diante desse sofrimento, diante dessa humilhação, diante dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas e de todo o sinédrio, aqui no capítulo 15, versículo 1, diz que ele foi amarrado, levaram-no, entregaram a Pilatos, foi submetido a mais de 25 erros de julgamento. Diante disso, eu tenho que me humilhar. Diante desse Deus que se sacrificou de uma forma tão intensa, eu tenho que me arrepender. Reconhecer que a cruz revela um Deus soberano, mas uma soberania tão humilde, tão simples, que se faz como um de nós. A cruz proclama que Jesus é o Rei, crucificado, e nós justificados. E o que resta para a vida daquele que foi justificado é adorar. É adorar. Adoração é o que nos resta diante do governo do Senhor. A justificação é algo que foi muito trabalhado por Lutero. A adoração foi algo que foi muito trabalhado por Calvino. Uma é consequência da outra. Diante de uma vida justificada, não resta outra coisa a não ser adorar o nosso Senhor. Quando a gente olha para a cruz, a gente identifica, olhando para Jesus, que Ele é a única resposta segura que nós temos. Então eu quero me apegar a Ele. Eu quero me apegar a Ele, começando de baixo, começando com o exemplo, serviço. Tem muitas pessoas que querem começar por alto. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas assim, como que você é servo do Deus Altíssimo? Como é que você serve a Deus? Eu fico o tempo todo no meu quarto orando. Sim, oração é muito importante. Faz parte da vida do servo de Deus. Mas o servo de Deus, ele serve. Ele serve. A oração é um pressuposto importantíssimo para o serviço. Jamais você vai conseguir servir a Deus se você não tiver uma vida de devoção com o Senhor. Se você não tiver devoção com o Senhor, você não vai conseguir servir a Deus. Aquilo vai te sufocar. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu conheço a Deus? Comece de baixo. Comece daquele que se fez carne. O que se fez carne venceu e pela fé nós somos herdeiros dessa justiça. Pela fé nós somos herdeiros desse direito. Nós temos que entender que só vamos conseguir compreender a Deus a partir de baixo, da cruz, da servidão. Sabe quando você está nos grupos, nas redes sociais, pedindo socorro, e aparece um bocado de gente colocando a mãozinha assim, oremos. Deixa eu te falar,
Sim, ore. Se você não tem, ore. Mas essa mãozinha assim, de tudo que acontece ao seu redor, essa mãozinha que você diz, oremos. Eu não estou dizendo em todas as circunstâncias. Não quero generalizar. Mas em muitas delas, revelam a displicência em servir. Sim. A verdadeira revelação do amor de Deus foi o serviço sacrificial do nosso Senhor. Os discípulos não estavam entendendo isso. Senhor, quando chegar em Jerusalém, um vai para a esquerda, outro vai para a direita, um vira ministro disso, outro vira ministro daquilo. Jesus disse, não! Não! A natureza da missão de Jesus foi encorajar a vida do discipulado sob a cruz. Capítulo 16, nós aprendemos. Se no capítulo 14, Jesus institui a ceia como um sinal visível da nossa participação com Ele por toda a eternidade. Capítulo 16, Jesus fala de algo que é a minha principal tarefa, biblicamente falando, pregar. Que é a nossa principal tarefa como igreja, pregar. Capítulo 16, versículo 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Aqui nós aprendemos que o reino de Deus, ele é futuro, mas também é presente. Você está aguardando a volta de Jesus, mas está aguardando de braços cruzados. Pastor, eu sou crente, eu estou aguardando a volta de Jesus, estou orando todo dia esperando a volta de Jesus. Legal, que bom. Mas o reino é presente. Enquanto ele não chega, enquanto ele não volta, coloquemos a mão no arado. Coloquemos a mão no arado, preguemos a todos, insta tempo e fora de tempo. Enquanto ele não volta, não cessemos de fazer aquilo que temos que fazer. Não cessemos de anunciar que ele ressuscitou. Essa era a pregação dos apóstolos. Ele ressuscitou. A pregação dos apóstolos era essa esperança. O que movia a pregação apostólica era a pregação da ressurreição. A pregação dos apóstolos não era do tipo, vem para Jesus, que ele mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Ele me deu emprego, pode te dar também. Eu vim para Jesus e meu marido voltou para casa. Eu vim para Jesus e meu filho saiu das drogas. Graças a Deus que o seu filho saiu das drogas e oxalá que saia se tiver, oxalá que seu marido volte, oxalá que todas essas coisas acontecem. Mas você não veio para Jesus por conta disso. Porque se você veio para Jesus por conta disso, da mesma forma como você veio, você vai voltar como um falso convertido. A verdadeira conversão não é um levantar de mãos diante daquilo que eu posso ter se eu religiosamente passar para a lei dos crentes. Porque eu ouvi dizer que quando o cara fica crente, a vida dele muda, ele passa por uma situação muito melhor. Não. Eu passei para crente para sofrer com Cristo. Eu fui chamado pelo Senhor para sofrer com Ele. E com Ele, por Ele e com Ele. O que Jesus quer mostrar aos discípulos é justamente isso nesse evangelho.
esse pequeno livro, escrito numa época de matança em Roma, igreja perseguida, cristãos queimados vivos, Pedro e Paulo executados. De repente, o povo de Deus recebe o Evangelho de Marcos, mostrando a natureza da missão do Messias. E ao mesmo tempo que o Evangelho mostra a natureza da missão do Messias, que é servir, ele encoraja-nos a uma vida de discipulado sob a cruz. Nos encoraja a uma vida de discipulado sob a cruz. Nessa noite, eu quero te perguntar, como é que está a tua missão? Qualquer coisa tem abalado a tua missão. As afrontas da vida abalam a tua missão. Se o irmão olhou de cara feia para você, você já quer desistir da missão, já quer sair da igreja. Se alguém falou alguma coisa atravessado para você, você já quer desistir de tudo. Qualquer coisinha está te fazendo virar um mimizento. Como é que está a tua missão? Está deixando poucos servirem, você está na plateia, olhando? Não. Não. O sacrifício dele foi muito profundo. O sacrifício dele foi muito grande. Para que eu o sirva de qualquer jeito. O sacrifício dele foi muito intenso. A missão de Jesus foi intensa, nível hard, nível 300 por hora. Quem já viu Velozes e Furiosos? Eu não vi, eu só vi o trailer. Então é basicamente isso. Missão hard, intensa, ligado na tomada 220, pensando o tempo todo o que é que você pode fazer a mais, como é que vamos resolver isso. Para de ficar criticando. Pastor, onde é que é para segurar no chifre do boi aí? Me ajuda aqui que eu vou agarrar agora. Segura o boi aí, pastor, segura o boi que eu vou agarrar no chifre. E quando eu agarrar no chifre, pastor, nós dois juntos vamos derrubar esse boi. Igual vaqueiro. Nem pode ter mais vaquejada, né? Como é que está a tua missão, queridão? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, renove a tua missão nessa noite. A nossa missão é servir. Ministério é servir. Cultuar é servir. Eu venho para servir. Saio para servir. E a graça do Senhor vai estar comigo para me ajudar a servir. E eu não vou desistir, porque Ele estará comigo até o fim. E Ele vai fazer de tudo para me ajudar, porque a missão, antes de ser minha, é dEle. Se dispõe ao serviço. No final do culto, Maxwell vai estar lá. Se inscreva. Qual área que você pode servir na igreja? Se disponha para servir. Pare de preguiça, em nome de Jesus. Eu não aguento gente preguiçosa. Uma vez eu liguei para o meu amigo, era um meu dia, o cara estava dormindo, eu falei assim, por isso que teu ministério é uma água, por isso que tu está assim. Não, tem alguma coisa de errado. O tempo não é meu, o domingo não é meu, o domingo é do Senhor. A gente tem que trabalhar muito bem o que é o domingo do Senhor. O domingo da ressurreição é do Senhor. A gente tem que trabalhar isso dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. A gente tem que deixar muito claro para os nossos filhos que nós somos cheios de pecado, que nós erramos, mas nós estamos nos esforçando para passar o melhor. Inventa tudo que é coisa no domingo, deixa para fazer tudo no domingo. Esses parentes que chegam na sua casa domingo para almoçar e só quer sair 6:30 da tarde e te impedir para ir para o culto, manda embora 2 horas no máximo. No máximo, manda embora. Chega desse marasmo. Chega desse marasmo, intensidade de servidão.
A intensidade da tua servidão não se compara, não pode ser comparada infinitamente com a intensidade do nosso Senhor. Ele não mediu esforços para fazer o que fez por nós. O que eu tenho feito pelo meu Senhor? O que eu tenho feito na seara do meu Senhor? Quais são as minhas atitudes diante do meu Deus? Eu estou vendo as pessoas morrendo, eu estou vendo as necessidades da igreja, eu estou vendo muitas coisas, eu viajo e comigo vai toda a minha falta de sensibilidade com a igreja no final do ano, que em janeiro continua pagando contas. Sim, ficam pessoas aqui quando você está viajando, cuidando, administrando. Qual tem sido a intensidade da tua missão, do teu serviço? Será que essa graça está sendo tão preciosa para você? Porque se você não tem trabalhado intensamente na seara do Senhor, talvez você não tenha compreendido o tamanho do teu pecado, a gravidade do teu pecado no Éden. E talvez você não tenha compreendido a intensidade daquilo que superabundou o pecado, a graça do nosso Jesus Cristo. Mas quando você entende a gravidade do teu pecado, e quando você entende a intensidade da graça de Jesus, você diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos em frente, povo de Deus. Deus está cuidando de tudo. Esses anos Deus tem cuidado de tudo. E Ele vai cuidar de tudo, Ele vai continuar cuidando de todas as coisas. Vamos acordar mais cedo, dormir mais tarde. Vamos orar mais intensamente uns pelos outros. Fervorosamente clamar ao Deus de toda graça. Que o Espírito Santo, pela palavra, te levante nessa noite. E tire toda preguiça. E te constranja, e te faça e me faça cair aos pés dEle todos os dias, dizendo: Senhor, tenho feito muito pouco, eu preciso fazer mais. Santo Espírito, nós te clamamos por misericórdia. Que o teu evangelho encharque a tua igreja. Que a mensagem da cruz venha encharcar a nossa vida. Que nós saímos aqui, Pai, decididos a te servir. Gratos por o Senhor ter nos tirado do pecado adâmico e ter nos transportado para o Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, desperta os que dormem nessa noite. Que haja arrependimento de pecados. Que haja arrependimento de pecados. Que toda letargia espiritual seja eliminada das nossas vidas. E possamos servir a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a intensidade da nossa vida. Nos perdoa porque temos feito tão pouco, Jesus. Temos feito tão pouco. Santo de Deus. Porque nós temos feito muito pouco para o Senhor. O Senhor fez tudo por nós. O Senhor se entregou de uma forma tão intensa na cruz do Calvário, e a gente está se entregando de uma forma tão rasa. Uma vida de críticas, uma vida de reclamação. Temos tudo, temos condições, temos carro, temos moradia, temos alimento, temos saúde, e estamos reclamando. Espírito de Deus, toca no teu povo. Levanta os que estão agora prostrados diante dos seus pecados.
Levanta os que estão agora, Pai, rendidos à sua própria carne. Muitos fazem tão pouco, ainda reclamam pelo que fazem. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor vai conduzir todas as coisas como tem conduzido. Nós temos a convicção disso, Senhor. Aviva o teu povo, mas não um avivamento emotivo, mas o avivamento bíblico, o avivamento da cruz. Um avivamento de movimentos, mas um avivamento que nos leva a evangelizar. Um avivamento que nos leva a pregar. Um avivamento que nos leva a se debruçar diante da palavra. Esse tipo de avivamento que nós queremos. Aviva, Pai, o teu povo. Aviva. Em nome de Jesus.